Voltamos e hoje o De Papo Pro Ar está recebendo uma convidada muito especial, a Valéria Fominat. Eu tenho que ler o sobrenome para não cair naquela tentação de botar um ski no final, WSCK, qualquer coisa assim. Né? Então, eu estou lendo aqui sempre o sobrenome dela para não cair nessa tentação. Valéria, você falou de coisas agradáveis, chegar aqui ao Brasil, encontrar um calor muito maior, poder ficar à vontade, se sentir realmente naquela terra que você estava buscando, ter amigos, começar a arranhar um pouquinho o português, essa coisa toda, mas não foram só boas experiências que você teve. O que eu fiquei sabendo é que você foi apresentada aos brasileiros também de uma outra forma, sendo assaltada, é isso? Nossa, isso. O primeiro ano foi marcado por 4 assaltos. 4 assaltos? Porque eu não... Você se tornou uma veterana. Não precisou nem de estágio, né? Então pumba, né? Eu, inclusive, assaltei um ladrão. É mesmo? Não, essa história você vai ter que contar, desculpa. Desculpa, mas essa você vai ter que contar. Essa ninguém acredita. Quando eu conto, as pessoas falam, não é possível. Não, então vamos lá. É que eu moro no Rio, e aí eu estava em Niterói, que é a cidade atravessando ponte, né, a Baía de Guanabara. Eu fui lá para entrevista de emprego. E aí eu fui fazer a entrevista e tal, e depois da entrevista eu marquei com um amigo meu encontrar ele lá. Aí ele estava demorando uns 15, 20 minutos, e eu saí do lugar e fui passear. Tem um shopping grande lá, Niterói Plaza Shopping, e aí eu parei, já eram umas 8 horas da noite, mas tinha muita gente em volta, pessoas passando, indo para o shopping, saindo, e eu parei na rua e peguei o telefone porque alguém me mandou mensagem. Aí eu estava respondendo mensagem, nisso, um menino passando na frente aqui de bicicleta, e era meu 3º mês, eu ainda não sabia como funciona, era a primeira vez que alguém me assaltou de bicicleta. E aí ele passou, ele puxou meu telefone e saiu de bicicleta, né, andando de bicicleta. E eu assim, era instinto, era total instinto de devolver a coisa que era minha. E aí ele passou um pouquinho, só que ele parou porque tinha sinal e pessoas começaram a atravessar e ele meio que atrás de mim, ele meio que parou tentando atravessar. E quando eu vi isso, que ele estava atrás de mim, eu meio que pulei e segurei a bicicleta dele, porque o meu intuito era, né? Meu Deus do céu. Depois todos os amigos falaram que, nossa, e se ele te esfaqueasse? Não, tivesse uma arma qualquer, né? Mas era instinto, era uma coisa que não tinha o que fazer. Você saiu na porrada com ele, não? Não, eu segurei a bicicleta. Bom. Aí ele pulou e saiu correndo com o meu telefone. Ele roubou teu telefone, dona Vim. Você ficou com a bicicleta dele e ele fugiu com... Não, depois ainda foi mais louco, porque chegou meu amigo, eu estava com bicicleta, ele assim, o que está acontecendo? Por que você não me ligou? Da onde? Da bicicleta? Né? Aí eu peguei o telefone dele e comecei a ligar. E o telefone estava tocando, porque normalmente eles tiram chip e acabou. Claro. E aí atendeu alguém, um homem atendeu. O meu amigo pegou o telefone e começou a gritar, devolve o telefone, não sei o quê, ela vai para a polícia. Aí ele falou, não, só quero devolver, tipo, não quero nada. Aí a gente não entendeu nada, né? Eu quero a minha bicicleta. A gente chegou, a gente marcou na esquina, pois é, né? A gente, foi uma loucura na cabeça. Porque meu amigo falou, eu não vou pra, sei lá, um lugar estranho, escuro, porque pode acontecer qualquer coisa. Claro. Aí a gente parou na esquina do shopping, a gente marcou lá. Aí chegou o homem de moto com o filho dele. E ele, assim, desceu de moto e falou assim, aqui seu telefone. Que coisa. Aí a gente ficou assim, como assim? Aí ele, eu vi, eu tava passando de moto, porque quando ele puxou o telefone, um garoto de bicicleta, eu gritei. Claro, Aí ele falou, eu vi que estava acontecendo. Você teve testemunhas. E aí o menino saiu correndo e esse homem foi atrás dele de moto. E aí, não sei como, mas ele gritou, não sei o quê, o menino largou o telefone e saiu correndo. Então ele pegou o telefone, me devolveu e falou, olha, eu fiz o que eu deveria fazer como uma boa pessoa. Ainda existem pessoas assim. Sim. Né? Não são muitas, mas ainda existem pessoas assim. Fiquei com o telefone de volta aí com a bicicleta. Mas, além desse curso intensivo de ser assaltada, você frequentou outros cursos intensivos. Parece que você teve também dificuldades de moradia, é isso? Assim, no início eu tinha uns R$3.000 na conta.
Sei. Eu falei, ó, não tinha muito dinheiro, minha família não é rica, Sim. tudo que eu ganhei na China, enquanto trabalhava lá, eu comprei passagem de ida pro Brasil, né? Eu parei na Rússia, aí Rússia-Brasil, e o que restou é esses 3 mil reais. E eu cheguei no carnaval, obviamente, eu não imaginava o que era carnaval, então eu não imaginava que naquela época uma cama num dormitório de, sei lá, 10 camas num hostel custava 200 reais por noite. Aí eu calculei, se eu ficar uma semana pelo menos de carnaval, eu já vou gastar metade do que eu tenho. Claro. E depois, como que eu vou comer? Como que eu vou viver? Então, um amigo de um amigo, que também era russo, que um amigo me indicou, ser russo, mora também no Brasil. Aí eu comecei a falar com ele e ele me perguntou, ele morava no Rio, ele agora mora em São Paulo. E aí ele me perguntou, e onde você vai ficar? Eu falei, olha, não sei. E aí ele, olha, a gente vai passar a temporada, passar o carnaval na casa da família. Mas se você quiser, você pode ficar na nossa casa. Ele morava com o marido dele. Mas tem um único detalhe. Essa casa fica na favela. Na favela? E aí você foi apresentada para a favela, né? Logo de cara. Primeiro dia que cheguei no Rio de Janeiro, ele encontrou a gente embaixo, na entrada da favela, ele levou a gente lá em cima, calor de 40 graus, assim, morro desse jeito. Chegando lá no final, do lado do PP, era a casa deles. Meu Deus. Assim, eu obviamente era a pessoa mais diferente de todo mundo, né? Todo mundo ficava assim, olhando a gente subindo. Todo mundo ficava olhando, né? Coisa estranha. Meu Deus. Você tomou aqueles 3 choques que normalmente a gente... Quer dizer, que eu imagino que todo imigrante toma quando chega ao Brasil. A violência urbana, a favela, né? E a coisa boa que é o carnaval, né? Você teve as 3 surpresas praticamente na hora que você chegou, né? Tá vacinada, pronto, agora vive a tua vida. E aí, apesar disso tudo, você ficou no Brasil, você se transformou em professora de inglês e depois criou um instituto para ensinar a língua russa. Fala. Eu jamais imaginava que isso poderia acontecer, porque em todos os lugares que eu trabalhava fora da Rússia, eu trabalhava com inglês. Sim. Na China eu fui porque me chamaram para ser uma professora de inglês, e quando eu cheguei no Brasil, eu ainda não dominava português, nada. Mas assim, eu falei, pelo menos pessoas mais avançadas eu posso oferecer inglês, né? Para treinar, para praticar aula de conversação. Só que com o tempo eu comecei, né, dar aula, divulgar meu trabalho, e com o tempo começaram a aparecer pessoas querendo aprender russo. No Brasil, as pessoas querem aprender russo? Por quê? Mas principalmente com o estreitamento das economias, né? Com essas relações. Até pode ter a ver. Os empresários necessitam. Mas, na verdade, uns 85% das pessoas que estudam hoje em dia no Instituto Rússia Brasil são as pessoas que aprendem russo por amor. Porque gostam mesmo cultura, balé, teatro, sim, sem música, dúvida. sabe? A cultura essas coisas. Russa é uma coisa... Literatura, tem gente que quer ler Dostoiévski em original um dia. Eu sou louco pela música russa. Quer dizer, a música popular russa eu não conheço, não precisa perguntar. Mas a música clássica russa, nossa, a gente conhece Borodin, sabe? Todos esses Rimsky-Korsakov, enfim, né? Tchaikovsky, bom, esse é o pai de todos. Tem coisas maravilhosas, a própria literatura russa. Mas você criou esse instituto e hoje você é a dona desse instituto. Né? Onde é que fica esse instituto? Como é que eu faço para ter aula lá? Como é que agora resolvi que vou aprender? Vou aprender russo. Nem que seja para botar o fio dental lá. Fala. A princípio a gente começou no Rio de Janeiro, onde eu moro, né? E aí, isso mesmo, o Instituto Rússia Brasil, a gente começou com aulas presenciais, só que entrou pandemia e a gente tinha obrigação de ir para online. A gente tinha obrigação de abrir aulas online e deu muito certo. Que bom, Hoje em dia a gente tem pessoas quase de todo o estado brasileiro e de fora. Tem brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, inclusive, e estudam com a gente. Então, quem quiser, é só @Instituto Rússia Brasil no Instagram. Que bom. A gente Maravilha. A gente só pode te desejar muito sucesso. E eu queria saber, você está no Brasil há quantos anos? 9 anos, vai fazer 10 daqui a pouquinho. 10 anos.
Você pensa em voltar e ficar na Rússia ou agora é meio que definitivo tua estada no Brasil? Como é que é? Assim, aqui eu já me sinto em casa bastante. Que bom. E eu amo, na verdade, quando pessoas falam que, nossa, como você se adaptou com o calor brasileiro? Eu amo o calor brasileiro. Ah, eu também. Calor brasileiro e calor humano brasileiro também. Tá. Sabe? Então, essas duas coisas, calor, assim, eu realmente gosto muito mais de clima quente do que de clima frio. Sem e vocês dúvida. já viram no vídeo que a Rússia não brinca com frio, né? Não, eles fazem a coisa Congela a tudo. vera, Congela né? tudo. De verdade mesmo, né? Então, Congela para valer. Então, eu prefiro 40 graus aqui do que menos 30 na Rússia. Sem dúvida alguma. Eu queria te perguntar, assim, en passant, mas com essa situação da guerra, da invasão da Ucrânia, daquele problema todo que está deixando o mundo inteiro de cabelos em pé, a cada passo que é dado, você tem sido muito questionada, muito perturbada por isso, exigem de você uma posição, como é que vem sendo? Olha, hoje até que está mais tranquilo nessa questão, mas quando a guerra começou lá no início, nossa, eu recebia comentários, mensagens, tinha gente perguntando, tinha gente preocupada com minha família, porque eu mostro minha família no YouTube, assim, tem vários vídeos no meu canal do YouTube e pessoas realmente ficam preocupadas. Como está sua família? Está tudo bem? Claro. Mas tinha muita gente mandando mensagens bem desagradáveis. Não, eu imagino. E foi um momento, porque além dessa coisa psicológica que eu me sentia mal, né, com tudo que estava acontecendo, foram várias pessoas assim, mandando mensagens desagradáveis, falando, volta para a Rússia, não queremos russos aqui. E vira e mexe, alguns vídeos que viralizam ainda tem alguns comentários. Mas sempre surge um imbecil. Sempre. Sempre surge um imbecil que resolve estigmatizar uma raça qualquer. Claro. Isso vai existir no mundo inteiro e o tempo todo, né, enquanto existir o ser humano. Infelizmente, não são seres humanos, são animais irracionais e eles vão continuar usando as suas mensagens ocultas, aquela viadagem toda que é para encher o saco dos outros. Né? Não, porque é verdade, você quer que eu diga o quê? Né? Eles não são homens de botar a cara e dizer não gosto de você porque você é, sei lá, sueca. Não, ninguém fala isso, né? Porque ele pode tomar um tapão na cara e isso é tudo que ele não pode aguentar. Então esses covardes, esses frouxos e canalhas que fazem esse tipo de coisa vão continuar insistindo, infelizmente. Eu queria só saber o seguinte, o Ocimar, o nosso diretor, está dizendo que são vários os telefonemas que estão chegando de gente que está assistindo esse programa que é ao vivo, né, não é novidade para ninguém, querendo saber uma coisa que nós falamos no início do programa e não houve uma resposta sua. Eu vou exigir que você responda. Você ficou com a bicicleta do cara que te roubou o celular ou não ficou? Então, como eu não tinha para onde levar a bicicleta, porque eu estava basicamente... Você levou para casa? Na outra cidade, não. Eu dei, porque a gente tentou oferecer uma recompensa para esse homem que devolveu o telefone. Só que ele falou dinheiro, né? A gente tentou dar dinheiro para ele como um agradecimento, mas ele falou, não, eu não fiz nada além do que eu deveria fazer. Aí a gente falou, pelo menos você tem um filho, pelo menos pega a bicicleta, leva para ele. Aí ele falou, não, tudo bem, bicicleta é bacana. Então foi uma troca, eu conheci na mesma noite, uma pessoa muito ruim, né, muito mal, que me assaltou e conheci uma pessoa maravilhosa. Inclusive, se de repente, né, não peguei número, não peguei nome, não peguei nada dessa pessoa, mas se uma pessoa lembrar que ela fez um dia isso em Niterói, em 2014... Quero muito agradecer. Puxa vida, que maravilha. Valéria, foi maravilhoso bater esse papo com você. Foi um papo super descontraído. Você tem histórias incríveis e você sabe contar. Né? É impressionante que você tem só 9 anos de vivência nesse país, que é um país contador de histórias. Está sempre contando história e colocando coisas que... né? E você... já veio com isso, né?
O teu DNA exige isso, é incrível, você sabe contar uma história e tal, fantástico. Muito obrigado pela tua presença, eu fiquei super lisonjeado por você ter aceitado o convite. E quando você quiser, sei lá, falar do Instituto, quando você quiser, enfim, quando você quiser vir bater um papo, volte, tá bom? Adorei nosso papo. Você já sabe, o caminho não é longe, não são 1000 quilômetros, né? É pertinho, tá bom? É pertinho. Muito obrigado pelo convite. Querida, muito obrigado. Fiquei muito feliz em compartilhar minha história e mostrar que tudo é possível. Claro. Por mais que tem muita dificuldade na vida, mas no final a gente consegue vencer. Acaba vencendo. É isso aí. Gente, tô indo embora. Depois desse show que a Valéria deu aqui, tô indo embora. Mas amanhã eu tô de volta. Não é uma ameaça, é um convite, tá bom? Grande abraço, uma beijoca. Tchau.